Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos presentes, os irmãos em casa. É um prazer estar com vocês, mesmo distantes, mas próximos através dessa transmissão. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade de estar aqui. Foi o Senhor quem separou esse dia para que nós nos estivéssemos adorando e exaltando o seu nome. Agradeço ao pastor Zé Maria, pastor da igreja local. Deus abençoe, obrigado pela confiança. E ao irmão Jobson, que também me fez o convite. Que Deus os abençoe ricamente, amém. Parabéns à mocidade pelos 25 anos. Que Deus fortaleça a fé dos irmãos cada dia mais, amém. Vamos ler, irmãos, o texto base nessa noite, o qual nos foi proposto. Se encontra em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. Vamos fazer essa leitura. Você está em casa aí, abra a sua Bíblia e nos acompanhe na leitura da palavra de Deus. A partir do verso 18 nos diz assim a sua palavra: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O mundo é um lugar confuso. Sempre foi assim? Será que sempre será? É difícil imaginar o mundo sendo perfeito. Será que realmente é possível ter um mundo assim, perfeito? Será que a ideia de mundo perfeito está restrito apenas às fábulas, aos livros, aos contos? Será que é utopia? Ou é mesmo, quem sabe, loucura da nossa mente? Digamos que existe de fato um mundo perfeito, mas você é capaz de imaginar um mundo assim? Em um mundo perfeito, com certeza não haveria violência, não haveria guerra, religião, inveja, nem pobreza, é claro. No mundo perfeito, todo mundo é bondoso, cordial, gentil, não há discriminação, não há antissemitismo. Cada um de nós é amado na sua forma mais plena. As palavras feio e nojento, lá no mundo perfeito, elas não existem. O câncer e o coronavírus são apenas uma ilusão. No mundo perfeito, ninguém morre, ninguém é desempregado, não existe pessoas passando fome. Lá no mundo perfeito, não existe pesadelos. Você já pensou vivendo num lugar assim? No mundo perfeito não existe poluição, desmatamento, espécies em extinção, predador e caça. No mundo perfeito, o amor é sincero, na sua forma, na sua mais plena forma. Lá, o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Lá no mundo perfeito, o amor jamais acaba. Já imaginou um mundo assim, onde a justiça e a fidelidade prevalecem, onde a harmonia e a paz não têm fim? No mundo perfeito, o que dizer dos animais indefesos? O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo deitará
junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa estarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da serpente, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nesse mundo perfeito, nas suas praças, sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Isso sem falar que na praça corre o rio da água da vida, e de ambos os lados a árvore da vida, dando seu fruto de mês em mês. Lá nunca mais haverá qualquer maldição. Vocês com certeza sabem do que eu estou falando, não sabem? Eu estou falando do novo céu e da nova terra. Ou seja, mais precisamente, eu estou falando de redenção. E quando nós falamos de redenção, sem sombra de dúvida, o nosso coração bate mais forte, palpita de forma mais acelerada. Nosso coração arde quando tratamos acerca disso. Ou vocês nunca acordaram em algum dia da vida com saudade de alguma coisa que nunca provaram, que nunca experimentaram? Isso se chama expectativa pela redenção. No versículo 18, o apóstolo Paulo contrasta os sofrimentos do tempo presente com as glórias de um futuro. Oi, som. Amém. No versículo 18, o apóstolo contrasta os sofrimentos do tempo presente, dessa era, com as glórias do reino futuro. É como se o apóstolo Paulo segurasse em sua mão uma balança, contendo 2 pratos. Num prato ele põe todos os sofrimentos desta vida, deste tempo presente. No outro prato ele põe a glória que está para ser revelada em nós. A pergunta é: será que haverá um equilíbrio, uma compensação entre alegria e dor? Sem sombra de dúvida, os sofrimentos presentes desta época são reduzidos à insignificância, a nada, quando confrontados com a glória a ser revelada em nós. O tempo presente é declarado como a época na qual ocorrem os sofrimentos, os desencontros, as angústias, os desamores, as decepções, as desilusões, as tristezas, a dor. Porém, a era vindoura é a era da ressurreição e da glória que há de ser revelada. E que glória é essa? Essa glória é aquela que pertence agora, neste momento, apenas a Cristo Jesus, mas que um dia pertencerá a todo crente no futuro. Romanos 8,17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. De acordo com o texto lido, encontramos aqui a melodia dos gemidos. Alguns comentadores chamam de sinfonia dos gemidos. O primeiro gemido são os gemidos da criação de Deus. Os segundos gemidos são os gemidos dos filhos de Deus. Então, nesta noite, nós vamos meditar e tirar algumas lições para nós acerca dessas angústias, desses gemidos, tanto da criação de Deus, como da nova criação de Deus, os filhos do Senhor. O primeiro gemido são os gemidos da criação de Deus. Eles se encontram nos versos 19 ao verso 22. Nos diz assim:
ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Paulo atribui, portanto, a criação irracional, animada e inanimada, a uma ardente expectativa. É a criação, é o mundo, é a natureza que Paulo aqui se reporta neste primeiro gemido. A Bíblia, irmãos, ela não confunde em parte alguma homem de animal, ou ser humano de planta. A Bíblia, ela não dá margem para o panteísmo, aquilo que os homens pregam, mas precisamente a partir do naturalismo, do paganismo, de que natureza, cosmo e Deus, eles estão de uma forma tão estritamente ligada que são praticamente a mesma coisa. Se você tiver contato com a natureza, você está tendo contato diretamente com Deus. É como se os dois tivessem a mesma matéria. Mas a Bíblia não ensina assim. É bem verdade que a presença de Deus está em tudo, irmãos. Sabemos que a imanência de Deus se faz presente em nosso meio. Porém, Deus é um Deus imanente, mas é um Deus que está para além da matéria criada. Ele transcende a sua criação, ele transcende a natureza, ele transcende o cosmo. Não é à toa que os homens costumam divinizar os elementos da natureza, o fogo, o ar, o vento, os animais. Não é à toa que os homens fazem isso, mas isso é um grande engano. A Bíblia não ensina assim. O homem é pó da terra. O homem é pó da terra, mas o homem é fôlego de Deus. Na linguagem criacional, estamos todos no mesmo nível. Homem, animal, plantas, o cosmo, a natureza. Mas quando falamos do homem como imagem e semelhança de Deus, o homem sai do andar de baixo e salta para o andar de cima. Quando olhamos a partir da criação de Deus, o homem é o ser que mais se parece com Deus. Afinal de contas, ele é pó da terra, mas é fôlego de Deus, fôlego de vida. Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. A queda não só atingiu apenas o homem como criação de Deus, mas também a natureza, a terra, os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar. A natureza como um todo, ela está gemendo angústias. A universalidade do pecado atingiu a criação racional e a criação irracional. Nada foge da mancha, da culpa do pecado. Deus coroara o homem como rei sobre a terra, deu-lhe autoridade para governar. Mas a coroa da criação tornou-se a catástrofe da criação. Gênesis 3, 17 e 18. Maldita é a terra por tua causa, ela produzirá cardos e abrolhos. A natureza, ela não está contente com a sua condição atual. Ela aguarda com ardente expectativa sua liberdade do cativeiro da corrupção. E isso, irmãos, passa diretamente pela nossa revelação como filhos de Deus. A natureza um dia será redimida, sem sombra de dúvidas, mas não antes de nós, os filhos de Deus, antes de nós, a igreja do Senhor, com os olhos fitos no horizonte, olhando para um ponto X. A natureza espera, de forma esperançosa, o dia da sua redenção. A criação está sujeita à vaidade. Ela foi sujeitada à vaidade, não porque ela buscou, não porque ela provocou, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. E quem a sujeitou? Satanás? O homem? Não, Deus. Porque somente Deus poderia sujeitá-la em esperança. Cativeiro aqui, irmãos, deve ser compreendido
no sentido de decadência e morte. São evidências encontradas até na criação irracional. Porém, a esperança foi colocada diante da criação. Apocalipse 21, vi novos céus e nova terra. E já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Esse é o primeiro gemido, é o gemido da criação. Encontramos agora o segundo gemido, nessa sinfonia de gemidos, nessa melodia de gemidos. São os gemidos dos filhos de Deus, gemidos da igreja, da nova criação. Eles se encontram nos versos 23 a 25. E não somente ela, a criação, mas também nós, nova criação, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê, não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esses gemidos e angústias são semelhantes às dores de parto. Esses gemidos e angústias não são as dores da morte, mas como uma mulher que está para dar à luz. Gememos em nosso íntimo, deve ser entendido como gemidos dos corações dos crentes. Gememos por causa do mal moral presente em nós ainda, por isso gememos. Gememos quando erramos, quando pecamos, nós gememos. Gememos sob o fardo das imperfeições presentes neste mundo. Olhamos para as injustiças, olhamos para a corrupção, olhamos para a maldade que campeia, olhamos para a violência, olhamos para o desamor, olhamos para as injustiças, olhamos para os desvios, olhamos para estas coisas, para as notícias ruins, nós olhamos e gememos em nosso íntimo. Não era para ser diferente. Mas sobretudo, irmãos, esses gemidos aqui, eles não podem ser reduzidos apenas a estas coisas, as angústias do tempo presente. Eles são muito mais. Esses gemidos em nossos corações falam muito mais do que apenas gemermos pelas coisas que estão à nossa volta. Nós gememos principalmente pela glória que está para ser revelada na vida do crente. 2 Coríntios 5:4. Pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos sermos despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Nossa salvação já começou. Ela não é um processo como a santificação, mas ela é instantânea. E a garantia da salvação é o Espírito presente em nós como primícias. Porém, ela não será consumada até a ressurreição final dos nossos corpos no fim dos tempos. O sistema, o mundo presente, não anseia por esta expectativa. O mundo, no sentido, mundo aqui como sistema, como pessoas, como ímpios, eles não têm essa expectativa de glória. Sabe por quê? Porque eles não têm expectativa de futuro. Eles vivem para o aqui e para o agora. É por isso que eles dão tudo de si, para encontrarem razão para viver nas coisas presentes. É por isso que eles dão tudo de si, para terem poder, para terem sucesso, para se satisfazerem. Porque eles precisam encontrar neste século, neste mundo presente, a razão para as suas vidas. É por isso que os homens buscam a beleza a qualquer custo, a riqueza, o poder, a fama, o sucesso, a todo preço. Eles buscam isso porque eles não têm expectativa de futuro. Eles têm medo de ficar velho, eles têm medo de ficarem pobres, eles têm medo da morte, eles têm medo do amanhã, eles têm medo de irem à falência, porque não têm expectativa do futuro.
não tem expectativa de redenção. Os seus olhos estão apenas neste mundo, nesta era presente. Mas a igreja não, ela anseia por algo muito mais do que os nossos olhos podem ver. A igreja anseia por algo que está para ser revelado em nossas vidas, algo jamais provado, mas que sabemos que um dia iremos provar, iremos receber a nossa herança de forma plena como filhos do Senhor. Esse anseio, irmãos, que há em nossos corações, no entanto, devemos esperar com paciência, em esperança. É esperar e de forma paciente, em esperança. Se a criação, se o mundo, se o cosmo, ele sabe que vai ser redimido, quanto mais nós, a nova criação. Se eles esperam com paciência, muito mais devem esperar os filhos de Deus, o dia da sua redenção. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Romanos 12, 12. A adoção de filhos significa o recebimento pleno da nossa herança. E nós receberemos essa herança plena em Cristo apenas quando os nossos corpos forem redimidos. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. 1 Coríntios 15, 50 ao 55. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Tendo dito isso, irmãos, depois de ter feito essa defesa, essa argumentação, eu concluo dizendo o seguinte: você anseia por isso? Você que está aqui presente, você que está em casa nos assistindo, você anseia por isso? Você sonha com isso? Você deseja isso? Quer viver num mundo harmônico, plena paz com Deus e o próximo, em segurança e verdadeira comunhão? Jesus é o caminho. É o que a sua palavra nos diz. Vem para Jesus. As palavras do escritor C.S. Lewis: a porta em que estávamos batendo durante toda a nossa vida, finalmente se abrirá. Atos 14, 22. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Deus não promete, irmãos, nunca prometeu uma vida de facilidades, uma vida de fartura, um paraíso na terra. Deus prometeu que estaria conosco em toda e qualquer situação. Nos prometeu a vida eterna, e vida eterna é, sobretudo, comunhão com Deus e uns com os outros eternamente. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Que Deus nos conceda uma próxima oportunidade para estarmos reunidos novamente, adorando e exaltando o seu nome.